Olá, oitavo ano! Vamos continuar aquela aula de exercícios? Composição e justaposição. São duas revisões, né? Já fizemos uma, vamos fazer a outra hoje. Então, pegue um caderno, continue as anotações. Por acaso, quem perdeu essa aula, esse vídeo, não tem problema. É só voltar lá na plataforma e olhar, beleza? Peguem tudo, anotem tudo e façam os exercícios. Vamos lá, pessoal, para nossa continuação de exercícios, né? Porque nós já tivemos a primeira etapa. Então, vamos continuar a segunda, de aglutinação e justaposição, relembrando os conceitos, né? Porque quanto mais exercício vocês fazem, mais craque vocês ficam, né? Porque é assim que funciona, né? Não adianta. Português e matemática só funciona assim mesmo, né? Eu costumo dizer, né, para quem foi meu aluno, né, ou para quem é o meu aluno, e outros professores devem dizer isso também, que quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão fixar o conteúdo e não vão esquecer. Porque não adianta vocês chegarem, né, viu a matéria, deixou ali, não exercitou, eu aprendi. Mas quando chegar no dia da prova, que foi estudar, não vai lembrar mais, né? Porque assim funciona. Ainda mais quando a gente é aluno, né? Que a gente tem muitas coisas, que a gente vê muitas coisas. E algumas pessoas, óbvio, não gostam muito do português, outras preferem a parte de exatas, ou até mesmo, né? Gosta de história, gosta de geografia, mas tem que estar sempre revendo, não tem como fugir. E português e matemática a gente tem que exercitar, né? Porque senão fica pelo meio do caminho. Então, vamos continuar. Trouxe mais uma bateria de exercícios para vocês, né? Como eu já disse anteriormente. E aí, é o momento da gente estar revendo os conceitos. Para quem, né, perdeu a primeira aula de revisão dos exercícios, não tem problema. Volta lá na nossa plataforma e pega esse vídeo, né? Tem vários exercícios ali e eu voltei no conceito, na teoria mesmo, coloquei a teoria lá para vocês relembrarem. Vamos então, chega de falar. Já falei demais, né? Vamos lá. Observe as palavras guarda-chuva, segunda-feira, mal me quer, pontapé, passatempo. Elas foram formadas pelo mesmo processo. Indique-o e explique. Então, isso aqui é muito importante. Vamos ver qual uma corzinha para a gente trabalhar hoje. Vamos trabalhar. Por que é muito importante? É muito importante porque eu quero duas coisas aqui. Eu quero que você me diga qual é a composição que ela foi que essas palavras acima foram formadas, né? E depois que você me indicar essa composição, você vai me explicar. Por isso que eu acabei de falar para vocês. Quem perdeu a primeira aula, volta lá no vídeo. No primeiro. Por quê? Porque lá eu dei a teoria, né? E aí fica bom agora, você vai precisar daquela teoria para aplicar aqui nesse exercício. Então, vamos lá. Eu te dei aqui 5 palavras. As cinco palavras foram formadas pelo mesmo, olha aqui, ó, pelo mesmo processo. Lembrando que na composição tem duas, né? A justaposição e a aglutinação. Então, eu quero que vocês me digam qual é. Essas palavras, elas são justapostas ou elas são compostas? Ou são aglutinadas? E aí? Quero saber quem realmente fixou os exercícios da próxima aula que possa me responder isso aí. Ouvi várias vozes, né? Porque eu sou dessas, ouço várias vozes ao mesmo tempo. Então, isso mesmo. Elas foram formadas pela justaposição. Tá aqui, ó. Justaposição. Por que elas foram formadas pela justaposição? Lembrando que a justaposição vai ser aquela composição que eu vou unir duas ou mais palavras e nessa união não tem alteração fonológica, né? Não ocorre alteração fonológica, elas permanecem da mesma forma. Como assim? Vamos lá. Ó, guarda-chuva. Guarda-chuva ela foi formada por guarda e formada por chuva, né? Ela teve a união dessas duas palavras, guarda e o chuva. O guarda e o chuva deu guarda-chuva. Então, quando eu formei essas duas palavras, vocês percebam, guarda-chuva deu guarda-chuva, não teve alteração de som. Olha a segunda-feira. Segunda, as feira.
deu segunda-feira. Segunda mais feira, segunda-feira. Também não teve alteração. Mal me quer. Aqui no mal me quer, eu já tenho 3, ó. Mal me quer, né? Mal me quer. O mal me quer deu mal me quer. Então, também não teve alteração fonológica. O pontapé, mesma coisa. Ponta mais pé. Ponta mais pé deu pontapé. Também não teve alteração. Passatempo. Passa mais tempo. Deu passatempo. Também não teve alteração. Então, por isso que elas são justapostas. Então, para explicar, você vai explicar dessas seguintes formas, né? Porque foi formada por 2 ou mais palavras sem alteração fonológica, ok? Não sofreu alteração fonológica. Então, tá aqui a resposta para vocês. Justaposição, porque foram unidos 2 radicais sem alteração fonológica. Lembrando aqui, né, só para a gente completar, que não... Que não necessariamente são 2 radicais. Pode ser mais também, né? A gente já viu até no exemplo ali do mal me quer, que pode ser 2. Perfeito? Então, vamos partir para o próximo exercício. Agora que já deu para lembrar. O próximo exercício diz assim: forme palavras pelo processo de composição por aglutinação. Então, eu quero que vocês formem, né? E essas palavras que vocês vão formar, elas vão ser classificadas como aglutinação. Por que eu fiz agora um inverso, né? Geralmente eu dou já a palavra composta para vocês e vocês precisam me dizer, e para vocês me dizerem se ela é aglutinada ou justaposta, vocês precisam desfazer. Agora não, ela está desfeita e você vai ter que formar, né? Então, vamos lá. Filho de algo é o fidalgo, né? Eu não sei se vai dar pra gente escrever tudo aqui, mas assim, algumas a gente pode colocar. É o fidalgo, né? Filho de algo, formou-se fidalgo. E o vinho acre? O vinho acre deu o vinagre, para quem não sabe. Mas eu até dei essa palavra lá no outro vídeo, né? O vinho acre se deu vinagre. E o perna alta? Ah, ficou mais fácil, perna alta, né? Ficou mais fácil, né? E o pedra óleo? Olha essa aí, pedra óleo, para quem não sabe, se deu o petróleo. O petróleo. O petróleo, né? Ele é a formação do pedra mais o óleo, para quem não sabe. E, professora, eu não sabia. Pois é. Aprendeu. Então, vamos para a próxima. A próxima é em boa hora. Em boa hora é o famoso embora, né? Então, o embora, ele veio da formação do em mais boa mais hora, né? Então, tem 3 palavras que se deu uma. O aguardente, esse é mais fácil, aguardente, né? O pontagudo é o pontiagudo. Não vai caber aqui, mas a gente já vai ver no gabarito ali atrás, tá? No próximo slide. Então, pontagudo deu pontiagudo. Então, todas essas palavras, né? Elas são formadas por essas que estão aqui do lado, né? Por essas que estão aqui, onde eu tô botando a seta. E essas palavras deu origem a novas. E por isso que eu vou dizer que essas novas, elas são formadas por composição, porque elas foram compostas por outras palavras, né? Que aí eu digo 2 ou mais palavras. Perfeito? Vamos ver aqui o gabarito para ficar mais claro para vocês. Ali, ó. Filho de algo, que deu fidalgo. O vinho acre, que deu vinagre. O perna alta, que deu pernalta. Pedra óleo, o petróleo. O em boa hora, embora. O água ardente, com aguardente. O ponta agudo, com ponte agudo. Então, isso aqui é mais um exercício, né? Para vocês perceberem a formação, né? Como as palavras, elas são formadas. Elas são compostas por outras. Então, eu botei para a gente poder exercitar. Eu fiz da aglutinação. Vamos ver agora a justaposição? Vamos lá, ó. O exercício diz assim: utilizando as palavras a seguir, forme outras por meio do processo de composição de justaposição. Aqui, ó. Então, agora eu quero que vocês formem para mim palavras justapostas. Então, eu dei aqui o primeiro passo, né? Que é o primeiro elemento, que fica aqui, vou fazer a seta aqui, ó. Esse aqui é o primeiro.
E esse aqui é o segundo elemento. Então, a gente vai ter que unir. Elas estão embaralhadas, ok? Você não vai unir o passa com sol, sempre com vem, não. A gente vai ter que fazer a ligação conforme, né, o nosso conhecimento de palavras. Então, vamos fazer o treinamento? A gente vai treinar assim, ó. Passa sol existe? Não. Passa vem existe? Não. Passa tempo existe? Existe. Então, esse passa eu vou formar com o tempo. Então, quando une o passa com o tempo, eu formei a palavra passatempo. E o passatempo não teve alteração de som, por isso que ela é justaposta. Perfeito? Vamos para a segunda. O sempre. É sempre sol? Não. É sempre vem? Não. É sempre viva? Sim. Então, o sempre ele vai ligar com o viva. Sempre o viva se dá sempre viva. Também é justaposta porque não teve alteração de som. O gira. Gira-sol? Perfeito, gira-sol. Só que, só para vocês poderem, eu vou colocar aqui, ó, o girassol, quando eu uni, eu acrescentei um S. O girassol se escreve assim, com 2 S, né? E percebam que na união delas não tem 2 S, apenas um, mas não tem problema, porque a alteração de som não aconteceu, né? Por isso continua sendo justaposta. E o beija? É beija-vem? Não, é beija-flor. Então, o beija unir com flor, que deu beija-flor, também não teve alteração de som, por isso que é justaposta. E o vai é o vai e vem. Vai e vem, deu vai e vem. Perfeito? Só que no caso desse vai e vem, no mesmo caso do passatempo, não tem hífen, né? É ler junto, ó. Vai e vem. Vai e vem. Né? E no caso do passatempo, a mesma coisa. Então, vamos conferir nosso gabarito para ver se... Olha ali. Passatempo, ó. Que eu uni o passa com tempo. O sempre viva. O girassol, ó, como eu coloquei aqui para vocês. Ó, com 2 S's. Perfeito? Beija-flor e o vai e vem. E tanto o vai e vem quanto o passatempo não tem hífen. E o girassol também, mas eu já disse com essa que ele uniu. Então, esses 2 exercícios que eu coloquei para vocês foi para formar essas palavras que a gente está aprendendo a classificar como justaposição e aglutinação. Agora, a gente vai começar a ver, né, as classificações, as palavras, todas elas sendo justapostas ou aglutinadas, e vocês classificando para mim, tá ok? Aqui foi mais para a gente ver o inverso da teoria. Então, vamos lá. O exercício diz assim: assinale a alternativa que apresenta somente palavras formadas pelo mesmo processo de composição ocorrido em petróleo. Então, primeiramente, eu preciso saber que o petróleo foi formado por quê? Justaposição e aglutinação, para depois eu ir para as minhas opções, né? Então, o petróleo, ele foi formado de pedra mais óleo. Pedra, óleo, deu petróleo. Não teve alteração do som? Ó, pedra, óleo, petróleo. Tem uma alteração aí, né? Então, eu vou dizer que nessa alteração, ela vai ser chamada de aglutinação. Então, eu preciso procurar dentre as minhas opções todas as palavras, né, que sejam classificadas como aglutinação, ok? Se tiver justaposição em alguma delas ou as duas, eu já vou eliminar, tá bom? Então, vamos para a primeira. A primeira é planalto. Planalto, né, ele é formado de plano alto, não é isso? Ele é formado de plano alto. Então, plano alto deu planalto, perfeito? Sim, então aqui eu tenho uma aglutinação. Então, já sei que a primeira, vamos botar aqui, é aglutinação. Embora, é em boa hora. Em boa hora deu embora. Houve alteração de som? Houve, ó. Em boa hora, embora. Claro que houve. Então, aqui também eu tenho uma aglutinação. Então, olha que coincidência, já achei a minha resposta. Mas vamos fazer as outras, né? Na B diz assim, girassol. Girassol foi formado de gira mais sol. Girassol deu girassol. Então, nesse caso, não teve alteração de som. Então, isso aqui ela é uma justa posição. Embora, a gente já viu que é aglutinada aqui em cima, então já elimino porque girassol é justaposição. Álcool. Álcool não foi formado por nada, né? Então, eu já vou eliminar o álcool também. Não é nem justaposta nem aglutinada.
Segunda-feira foi formada de segunda mais feira, que deu segunda-feira, não teve alteração do som. Então, aqui eu tenho uma justaposta, mas eu já tinha eliminado ali no álcool. O infeliz. O infeliz, na verdade, eu tenho um in aí, não é justaposta e nem aglutinada, né? Eu tô dentro de uma derivação aí, que é aquelas, não sei se vocês vão lembrar, derivação prefixal, sufixal, parasintética, né? O infeliz está ali, é uma derivação e não uma composição. E manteiga, né? Manteiga, é uma palavra primitiva aí, não é composta de nada. Então, é isso mesmo, é a de amor. Vamos conferir nosso gabarito ali, a de amor, viu? Perfeito. Então, é assim que vocês precisam lidar com as questões, principalmente de múltipla escolha, né? Fazer uma por uma para não cair em nenhuma pegadinha. Já viram ainda que eu botei álcool, infeliz, manteiga, que não é nem justaposta nem aglutinada. Então, para a próxima questão. A próxima questão diz assim: separe as correspondências verdadeiras das falsas. Então, deixa eu pegar a nossa caneta. Eu quero aqui que vocês primeiro passem, vocês vão analisar essa coluna aqui, né, a coluna 1, que são as palavras, para depois ver se a segunda coluna está de acordo com a classificação da primeira. E aí você vai dizer para mim se é verdadeiro ou se é falso. E aí a gente, acho que forem falsas, a gente já vai colocando a resposta aí para vocês saberem, né? Então, vamos lá. O que eu quero, na verdade, é que vocês separem o verdadeiro da falsa, tá bom? Então, vamos lá. Vai e vem. Vai e vem, ela foi formada de vai mais vem. Vai mais vem deu vai e vem. Então, nessa formação não teve alteração de som. Então, isso aqui ela é verdadeira, porque é uma justa aposta. Perfeito? Planalto. Planalto, ele foi formado de plano alto. Plano alto deu planalto. Então, houve alteração de som. Se houve alteração de som, isso aqui é falso. É falso porque aqui nesse planalto não é justaposição, mas ela é aglutinação, né? Porque ela tem alteração de som. Obra-prima deu obra mais prima. Obra mais prima deu obra-prima. Então, não teve alteração de som. Verdadeiro, né? Porque é uma justaposição. Vinagre. Vinagre, ela foi formado de vinho mais acre. Vinho, acre, deu vinagre. Nítido aí que é uma aglutinação, né? Porque teve alteração de som. Então, aqui também é verdadeiro. Embora. Embora foi formado de em boa hora. Em boa hora deu embora. Então, nesse caso, é uma aglutinação. Também é verdadeiro. Guarda noturno. Guarda noturno formou por guarda mais noturno, que deu guarda noturno. Então, não teve alteração de som. Então, isso aqui é falso, porque ela não é aglutinada, mas ela é justaposição. Perfeito? Viu como é fácil? Vamos conferir nosso gabarito? Olha ali, nosso... Ih, entrou o petróleo ali, que não estava no nosso slide anterior, né? Ó, aqui foi comido o petróleo. Então, vamos lá. Ó, o vai e vem, justaposto, verdadeiro. Planalto, falso, porque não é justaposição e é aglutinação. Eu até botei ali a formação dele, ó, plano alto. Obra-prima, verdadeiro, porque é uma justaposição. Vinagre também é verdadeiro, porque ele é formado de vinho mais acre, então ele é uma aglutinação. Embora também é verdadeiro, porque a aglutinação que é formado em boa hora. Guarda noturno é falso, porque nessa união de guarda mais noturno não teve alteração de som, então ela é justaposição, né? E não entrou lá, mas entrou na resposta, olha que maluquice, petróleo. Ele botou como justaposição, é falso, né? Porque petróleo é formado por pedra mais óleo, que dá aglutinação. Então, viram que o negócio tá ficando pesado pro lado de vocês. Então, vamos ler esse textozinho aí? Vamos ver o que esse texto nos... O que ele está querendo da gente. Então, vamos lá. Reunir a família e os amigos para um piquenique pode ser uma boa forma de aproveitar a primavera, que começa nesse mês. Mas vale seguir algumas dicas ao montar o cardápio. Como nessas ocasiões o alimento fica fora de refrigeração por algumas horas,
o risco de contaminação bacteriana aumenta, explica o cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, presidente do INEM. A principal vilã é a maionese, especialmente a caseira, em primeiro lugar por uma possível contaminação dos ovos por salmonela. Além disso, o processo de manipulação pode incluir instrumentos não totalmente limpos e acondicionamento nem sempre correto, afirma o Magnoni. Já o churrasco é uma boa opção, segundo ele, pois o calor mata os micro-organismos, mas nada de vinagrete. Bem, perceberam já que eu tenho uma palavra destacada aí, né? Que é o micro-organismo. Ela já está destacada. Então, ele diz ali, ó, indica o processo de formação da palavra destacada. Então, eu quero que vocês me digam aí se ela foi formada por composição por justaposição ou composição por aglutinação. Lembrem da regra e vamos lá. Classifiquem aí que eu estou aguardando a resposta. Deu tempo, não deu? Deu. Então, olha só. O micro-organismo é formado de micro... Por que eu tirei a caneta, né? Micro mais o organismo. Então, micro mais organismo deu micro-organismo. Portanto, não teve alteração de som. Se não tem alteração de som, eu vou chamar de justaposição. Perfeito? Olha ali, justaposição. Então, isso vocês não podem esquecer, tá, pessoal? Às vezes, né, perceberam que o texto foi bem grande, né, mas eu queria apenas uma classificação de uma palavra. Mas é bom vocês estarem ligados aí em tudo do texto, de tira, para não cair em nenhuma pegadinha, né? Vamos lá. Olha ali que lindinha a minha preguiça. Então, eu tenho ali, ó. Cadê o meu bicho preguiça? A palavra bicho preguiça é formada por qual composição? Então, vamos lá. É composição por justaposição ou composição por aglutinação? Respondam. Isso aí, viu como vocês estão craques? Justaposição. Por que é justaposição? Porque quando eu uno bicho com preguiça, dá bicho preguiça. Eu uni duas palavras e não teve alteração de som, né? Então é isso que a gente precisa estar sempre fazendo a ligação das palavras, perfeito? E é linda, né? Nosso bicho preguiça ali. Gostei, achei muito bonito. Bem, o próximo diz assim: Carnaval de Outrora 2019. A palavra outrora é formada por qual composição? E aí, ela é justaposta ou ela é aglutinada? Perfeito, quem disse que é aglutinação. Por quê? Porque outrora ele é formado de outra mais hora. Outra hora deu outrora. Então, tem alteração de som, não é isso? Olha ali, ó. Então, se tem, ela é aglutinada. Então, quem quiser colocar aí, né? Outrora formou o ser por outra mais hora, tá bom? Próximo. O próximo é a capinha, né, de um livro. E diz lá o fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Então, eu tenho lá a palavra fidalgo é formada por qual composição? E aí, ela é justaposta ou ela é aglutinada? Isso aí, ela é aglutinada. Por quê? Porque ele é formado de filho de algo. Filho de algo. Deu fidalgo. Então, teve alteração do som, né? Então, é desta forma. Não esqueçam de estar sempre separando as palavras, tá? Vamos para mais uma. Essa diz assim: nestas frases, há uma palavra formada pelo processo de composição por aglutinação. Identifique. Então, essa é um pouquinho mais complicadinha, né? Essa aqui, eu tenho mais frases, eu preciso descobrir, não tem nada destacado, qual é a palavra que ela é formada, tem uma palavra formada por aglutinação, né? Então, a aglutinação é a minha procura. Então, vamos lá. Meu vestido azul marinho foi feito há tanto tempo e ainda está na moda. Então, a minha palavra composta aqui, ó, é azul marinho, né? Azul marinho formou azul mais marinho. Então, ela é justaposta. Ela não é aglutinada porque não teve alteração de som. Então, não é a A. A B. O cotidiano de todos os paulistanos podem ser resumido no autêntico corre-corre. Então, a minha palavra é essa aqui, ó. Corre-corre. Essa é a minha composta. Então, corre-corre formou de corre, mas corre. Justaposta também.
Não há como explicar as ações desse gentil homem. Gentil homem formou-se gentil, mas homem, também justaposta. Só me sobrou a D, vamos procurar? Eles foram embora depois do jantar. Luana, não tem, então vamos anular. Mentira, tem sim, olha aqui o embora. Embora foi formado de em boa hora. Em boa hora deu embora. Houve alteração. Então, essa é a minha resposta. Viu? Não tem jeito. Fizemos análise de tudo, né? Fui lá para D. É bom quando é a A, né? Que não precisa ver mais nada. Então, vamos para a próxima. A próxima diz, escreva nos parênteses J para justaposição e A para aglutinação. Então, vamos pegar a nossa caneta e vamos fazer a separação das palavras, né? Pontiagudo formou-se de ponta mais agudo, deu pontiagudo. Então, ponta, agudo, pontiagudo, alteração do som. Se é alteração, é A de aglutinação. Segunda-feira, formou de segunda mais feira, deu segunda-feira, não teve alteração de som, justa posição. Boquiaberto, boquiaberto, deu-se por boca aberto, boca aberto, alteração de som, aglutinação. Beija-flor, beija mais flor, deu beija-flor, não teve alteração, justa posição. Bem me quer formou-se por bem me quer, também não teve alteração, justa posição. Embora, vem de em boa hora, embora, aglutinada. Beija-flor, e de novo, eu botei beija-flor 2 vezes. Então, beija-flor, a gente já viu a resposta ali em cima, justa posição. Então, o que vocês não podem esquecer? Mais uma vez, justa posição não tem alteração na formação das palavras na hora do som, né? Então, se eu formo ali beija-flor, de beija mais flor, deu beija-flor, não teve alteração do som, eu vou dizer que ela é justa posição. Já a aglutinação, ela tem a alteração, né? Então, quando eu formo, por exemplo, um embora, que é em boa hora, em boa hora, embora tem alteração. Se tem alteração, ela é aglutinada, perfeito? Vamos conferir lá o nosso gabarito. Ali, ó, pontiagudo, aglutinada, segunda-feira, justa posição, boquiaberto, aglutinação, beija-flor, justa posição, bem me quer também, justa posição, e embora é aglutinação. Então, vocês precisam saber disso, ok? Não esqueçam, perfeito? Vocês precisam estar sempre aí presos, né, a essas informações para não esquecer. Perfeito? Da nossa aula, né, de hoje, que se trata de aglutinação e justaposição, fica por aqui. Então, fiquem com Deus e me aguardem que eu volto já numa próxima e nova aula. Beijos!